estudantes! A nossa aula de hoje será sobre preposição. Nós já sabemos que as preposições são palavras que ligam dois termos na mesma oração, estabelecendo relações de subordinação e relações semânticas. Nesta aula de hoje, nós veremos quais são os valores semânticos da oração. O primeiro valor que eu citarei aqui será quantidade. Por exemplo, na oração, era uma casa de 5 cômodos. Nós temos aí a preposição de, ligando os termos casa e o numeral 5, estabelecendo essa ideia de quantidade. Um outro valor semântico é a finalidade. Na oração, andava para distrair. Nós temos a preposição para, exercendo esse valor de finalidade. Andava para quê? Para distrair. Lugar. Curtirei minhas férias em Salvador. Observe agora que a preposição em está ligada ao substantivo Salvador. Curtirei minhas férias em que lugar? Em Salvador. Estabelecendo essa ideia de lugar. Origem. A carga veio de São Paulo. Observe agora que a preposição de está dando essa ideia de origem. A carga veio de onde? Qual a origem dessa carga? Veio de São Paulo. Meio. Vou ao Rio de Janeiro de avião. A mesma preposição de estabelecendo um valor semântico diferente. Vou ao Rio de Janeiro de quê? Através de qual meio? Vou de avião. Companhia. Maria saiu com as crianças. A preposição com agora estabelece esse valor de companhia. Maria saiu com quem? Saiu acompanhada das crianças. Saiu com as crianças. Especialidade. Minha irmã se formou em educação física. É verdade. Agora, a preposição em está ligada a uma área específica da educação. Formou em quê? Em educação física, trazendo essa ideia de especialidade. Um outro valor é a causa. Naquele momento, tremi de medo. Observe aí que a preposição de estabelece essa ideia de causa, tremi. Quem tremeu, tremeu por algum motivo, Tremeu de quê? Tremeu de medo. Qual a causa? Medo. Assunto. O tempo todo falavam de política. A preposição de, mais uma vez, agora trazendo essa ideia de assunto. Falavam de quê? Quem fala, fala sobre algum assunto. Fala de alguma coisa. Falavam de política. Posse. O carro de Pedro está na oficina. O carro de Pedro. Olha a ideia de posse. De quem era o carro? De Pedro. Material. Usava sapatos de couro. Sapatos de couro. Couro, o material. De que era feito o sapato. Ausência ou falta. Viveu há muito tempo sem emprego. Observe aí a preposição sem, trazendo essa ideia de falta. Falta de quê? Falta de emprego, falta de trabalho. Modo. O resultado da prova foi esperado com muita inquietação. Observe aí que existe essa preposição com, trazendo essa ideia do modo como os estudantes aguardavam o resultado daquela prova. Tempo. Ano após ano repetia os mesmos rituais. A preposição após, neste caso, está trazendo essa ideia de tempo. Instrumento. Escreveu a carta com caneta vermelha. A preposição com está
ligada ao instrumento que foi escrito a carta, com caneta vermelha, né? Talvez isso tenha algum significado especial. Oposição, votaram contra o projeto do governo. Não estou citando aqui de qual governo. A preposição contra já traz essa ideia de oposição. Votaram, ou se vota contra ou a favor. A ideia aí de oposição, votaram contra o projeto, né? Conteúdo, o menino bebeu o copo de água com voracidade. Observe aí a preposição de, ligando-se ao conteúdo que estava no copo. Copo de água. Uma outra coisa que precisamos estar atento ao tratar de preposição são as locuções prepositivas, que consiste na união de duas ou mais palavras, exercendo o valor de preposição. Por exemplo, na frase, morava perto de um lago. Nós temos aí a locução prepositiva perto de, a união de duas palavras com valor de preposição. Se eu digo, os animais andavam por entre as árvores, nós temos a locução prepositiva por entre. Por entre. A menina estudava a fim de ser aprovada. Nós temos a locução prepositiva a fim de. João não estava a fim de conversar. A fim de, locução prepositiva. Mas, além dessas, nós temos outras. Para com, a respeito de, a despeito de, abaixo de, embaixo de, acima de acordo com, de encontro a, em vez de, ao invés de, acerca de, e segue a lista. O ideal é que você faça as suas anotações, escreve suas listinhas das principais preposições, dos valores semânticos que ela exerce e também a listinha das locuções prepositivas. Bons estudos, um abraço, fique bem!